Amados irmãos, povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, povo salvo em Cristo Jesus. A vocês que gostam de ouvir e meditar na palavra de Deus, convidados estejam para nós, nesse momento, a gente fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, que está narrado por Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Mateus, capítulo 28, versículos 16 até o 20. Título da leitura. Mas antes a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, se faz presente, Pai, em nome de Jesus, nos ilumina, Pai, através do seu Santo Espírito. Dai-nos sabedoria para a gente entender a sua palavra como realmente ela é. Faz a gente entender, Pai, o seu projeto de vida para conosco e como é que o Senhor quer falar conosco. Faz a gente entender o seu plano para que a gente assim obedeça a Ti, ó Deus. Pai Santo que estás no céu, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também. Meus amados irmãos, ouvintes desse canal, nós vamos ler Mateus capítulo 28, do versículo 16 até o versículo 20. Diz assim: Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia, depois de ressuscitado. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Ei-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados irmãos, promessas do Mestre, já depois de ressuscitado, ele nos dá essa autorização para a gente pregar esse Evangelho para todas as nações. Quem crê e for batizado, salvo é. Palavra de Deus, digna de toda aceitação, poderosa para salvar todos os que creem, ouvem e obedecem. E mais uma vez a gente está aqui para ler, como já lemos, e agora meditar nessa palavra. O ide, uma autorização que Jesus colocou nessa responsabilidade para a igreja dele, para aqueles que são chamados para pregar esse Evangelho. Muitos falam: ninguém muda ninguém. Muda não, o ser humano não pode mudar outro. Quem pode mudar é Deus através do Espírito Santo, que é quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, e é quem transforma. É o próprio Jesus, é a própria palavra de Deus que se fez carne em Cristo Jesus. Mas os pregadores da palavra de Deus, eles têm que pregar o Evangelho. A gente não está querendo ter poder para mudar ninguém, mas a gente recebeu a autorização de Jesus para pregar o Evangelho. Convencer do pecado, da justiça e do juízo é com o Espírito Santo. Muda, Deus muda, mas através dos enviados dele. Bem-aventurados aqueles que são chamados para pregar e renunciam até essa vida passageira para se dedicar à obra do Senhor, por amor a Jesus. Tanto os pregadores como aqueles que ouvem, que renunciam a esse mundo pecaminoso para se dedicar à obra do Senhor, para se dedicar à obediência da palavra, eles podem até perder essa vida aqui na terra, que é passageira, como Jesus diz. Aquele que me ama, perde essa vida por amor de mim, renuncia o mundo pecaminoso e passageiro por amor de mim. Mas aquele que renuncia esse mundo por amor de mim, achará a vida eterna. Quer dizer, meus irmãos, faz sentido
a gente renuncia a esse mundo pecaminoso por amor a Jesus, por amor à palavra de Deus, porque Deus é infinitamente bom e poderoso para mudar o ser humano na hora que Ele quer. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. A gente sabe muito bem que o primeiro milagre de Jesus foi a transformação de água em vinho. Representa tanto a lei antiga, que Ele transformou a lei olho por olho, dente por dente, na lei do amor a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, a lei do Espírito hoje, que é a lei da graça. Pela graça somos salvos, não é mérito nosso, mas vem de Deus. E muitos dizem e que fazem até leis para coibirem, quererem proibir do evangelho ser pregado, quando muitos fazem leis que é de contrário à palavra de Deus, dificultando o pregador da palavra de Deus hoje pregar como verdadeiramente ela é para ser pregada, porque pela lei que vem de contrário a Deus, muitas coisas que o pregador prega com autorização de Deus está sujeito a se cumprir o que Jesus falou, ser perseguido por amor a Ele e até mesmo ser levado aos tribunais e ser odiados. E muitos pensam que a gente é quem quer mudar o ser humano. É por amor ao ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, e por amor a Deus a gente obedece esse ide de Jesus para a gente pregar a palavra. E a nossa vontade é que o pessoal, aqueles que ouvem, mudem com o poder de Deus. Porque morrer para a velha criatura pecaminosa, renunciar a esse mundo pecaminoso por amor a Jesus, é vida eterna na certa. Porque não é o homem que fala, mas é o próprio Jesus que garante vida eterna para todos aqueles que renunciam a esse mundo pecaminoso por amor a Ele, que perde essa vida por amor a Ele, renunciar, achá-la, encontrará a vida eterna nele. Porém, meus irmãos, não é querendo intervir em vida de ninguém, mas quem ama quer o bem para os outros. E amar não é colocar pano morno, não é dizer que Jesus aceita de todo jeito, que Deus aceita de todo jeito no pecado. Não. Jesus chama a gente do mundo pecaminoso, transforma, muda a gente, lava e purifica, tanto na palavra de Deus, como no seu próprio sacrifício que Ele fez na cruz, por todos aqueles que amam a Ele sobre todas as coisas, a esse Deus maravilhoso, e renunciam ao mundo pecaminoso por amor a Ele, e nasce de novo pela água e pelo Espírito, para adorar a Deus em espírito e em verdade, e ser obediente a Ele. Porém, o pregador da palavra de Deus tem essa função, tem essa obrigação de pregar a palavra de Deus. Muitas vezes a gente é tido como metidos, como quem quer mudar os outros. Não. Por amor a Deus e por amor ao nosso próximo, realmente a gente quer que todos mudem, conheçam a Deus e saiam da vida pecaminosa. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. A mudança de vida, a morte da velha criatura e o nascimento do novo ser humano com novos costumes, quem faz é o Espírito Santo. Agora nós, como pregadores da palavra de Deus, a gente tem essa obrigação, essa missão dada pelo Senhor Jesus, o Filho de Deus, nosso Salvador, de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado é salvo. Aquele que sair do mundo pecaminoso por amor a Jesus perde essa vida pecaminosa, que é passageira. Por amor a Jesus, quem renunciar a essa vida pecaminosa, Jesus garante vida eterna. Achá-la a vida eterna, que é uma vida e vida em abundância, vida na luz. Como ele diz, eu sou a luz do mundo, quem crê em mim jamais viverá em trevas, mas sai das trevas para a luz. Quem crê em mim, eu ressuscitarei no último dia, diz o Senhor Jesus. Sai da morte para a vida, no momento em que a gente crê e passa a obedecer a palavra de Deus, morrendo para o mundo pecaminoso, renunciando às obras pecaminosas para passar a ser nova criatura, falar as novas palavras, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se a gente vive na vida pecaminosa,
a gente só fala do mundo pecaminoso, mas quando a gente morre para essa velha criatura, a gente fala novas línguas, porque a boca fala como o Senhor Jesus falou e verdade é. A boca fala do que o coração está cheio. Se a gente está na nova criatura, transformado por Deus, a gente só fala do que o nosso coração está cheio, das coisas amadas de Deus, das coisas boas de Deus, da vida nova em Cristo Jesus, e a gente adora a Deus em espírito e em verdade no momento em que a gente morre para o mundo pecaminoso e nasce no novo nascimento dado por Deus, pregado pelos ungidos de Deus e transformados pelo Espírito Santo. Porém, meus irmãos, muitos dizem, é metido, quer se meter na vida alheia, quer fazer os outros mudar na marra. Não, nós não queremos mudar ninguém na marra. A gente, por amor, a gente prega o Evangelho e o Espírito Santo é quem se encarrega de transformar o ser humano, a velha criatura pecaminosa, na nova criatura, para servir a Deus em espírito e em verdade. Essa é uma função do Espírito Santo e a função do pregador da palavra de Deus é essa, que recebeu de Jesus: pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Homens e mulheres obedientes à palavra de Deus, nascidos de novo, membros comungantes e participantes do corpo de Cristo aqui na terra. Homens e mulheres salvas em Cristo, lavadas e remidos, para na vida vindoura morar na cidade celestial, na cidade santa, preparada para os salvos em Cristo. Bem-aventurados são aqueles que diz a Bíblia, a palavra de Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para ter direito a entrar na cidade santa vindoura pelas portas e eternamente se alimentar da árvore da vida concedida por Deus Pai, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, que esse Deus tão infinito em misericórdia e amor nos concedeu o Salvador Jesus Cristo, a palavra de Deus para nos salvar, em nome de Jesus. Deus abençoe a igreja amada de Jesus, hoje e sempre. Amém.